Mascherano é uma fraude ou a mente mestra por trás do plano mais ambicioso da MLS? A imagem é clara, dois perfis confrontados, Messi e o Jefecito, com o peso de um pacto que transcende o futebol. Porque enquanto as redes pegam fogo com críticas ao técnico argentino, há um plano secreto operando nas sombras de Fort Lauderdale. E o que você está prestes a ouvir não aparece em nenhum comunicado oficial. Neste vídeo você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, porque as críticas a Mascherano ocultam a verdadeira estratégia por trás de sua chegada. Segundo, como cada decisão polêmica do Jefecito está desenhada para estender a carreira de Messi até a Copa do Mundo 2026. E no final, a revelação que muda tudo o que você acreditava saber sobre essa aliança. Fique até o final do vídeo e você entenderá o porquê de tudo. Porque aqui há algo que ninguém está dizendo. Mascherano não chegou ao Inter Miami para provar que é um grande treinador. Chegou para cumprir uma missão que assinou com sangue em 1000 batalhas compartilhadas com Léo. Uma missão que começou muito antes de ele aceitar esse contrato, até 2027. Retrocedemos ao momento exato em que David Beckham e Jorge Mas se reúnem para decidir o futuro técnico da equipe após a conquista da MLS Cup. A temporada 2024 acaba de fechar com a imagem de Messi levantando o troféu, mas nos escritórios do Chase Stadium há uma pergunta que ninguém se atreve a formular em voz alta. Quanto tempo mais Léo pode manter esse ritmo? O argentino acabou de completar 37 anos. Seu corpo leva mais de 2 décadas absorvendo golpes, viagens, finais, pressão midiática. Os dados médicos internos não mentem. Cada 90 minutos em suas pernas equivale a 120 em qualquer outro jogador de sua idade. O desgaste é exponencial. E aqui é onde a diretoria toma uma decisão que muitos qualificariam de nepotismo. Em vez de contratar um técnico com experiência em ligas europeias ou um nome que gere manchetes, escolhem Javier Mascherano. Um cara que dirigiu a seleção sub-20 da Argentina e depois desapareceu do radar midiático. A razão oficial: conhece a idiosincrasia do vestiário argentino. A razão real: é o único homem no planeta que entende Messi sem necessidade de palavras. Porque Mascherano não vem para ensinar, vem para proteger. Pense nisso. Durante 14 anos, desde as categorias inferiores da Albiceleste até a final da Copa do Mundo do Brasil, Mascherano foi o escudo humano de Léo. Literal. Há uma estatística não oficial que circula entre analistas. Em cada partida importante da Argentina entre 2006 e 2018, o Jefecito cobriu uma média de quase 15 quilômetros, enquanto Messi rondava os 9. Casualidade? Não. Design. Mascherano entendeu antes de ninguém que seu papel não era brilhar, mas fazer com que Léo pudesse brilhar sem se queimar. E agora vai aplicar a mesma filosofia, mas do banco. A primeira semana de Mascherano no comando gera mais dúvidas que certezas. Os treinos mudam radicalmente. Adeus às sessões intensas de 2 turnos. Chegam os trabalhos fracionados, as cargas assimétricas, os descansos estratégicos. E claro, a mídia pula: Mascherano está sendo mole, falta-lhe caráter, não tem a experiência para um vestiário com egos. Mas ninguém pergunta o óbvio. Por que um cara que quebrou a cabeça e continuou jogando de repente parece obcecado com a recuperação? Porque há um plano. Um plano que não se explica em conferências de imprensa, mas que se executa com precisão cirúrgica cada semana. O primeiro sinal chega quando Mascherano implementa um sistema rotativo que causa polêmica. Messi não joga os 90 minutos completos em partidas de liga regular consideradas menores. Sai no minuto 70, aos 65, até aos 58 em um encontro contra uma equipe de meio de tabela. As reações são imediatas. Os torcedores vaiam, as redes explodem. Os analistas questionam se o técnico entende que as pessoas pagam ingressos para ver o 10. Mas espere, porque o que ninguém conectou foi o calendário oculto. O Inter Miami tem compromissos em 3 competições: MLS, Liga Cup e CONCACAF Champions Cup. São mais de 40 partidas potenciais em 9 meses. Se Messi jogasse tudo, chegaria à metade da temporada com as pernas destruídas. Mascherano sabe por que viveu isso. Então faz algo impopular mas brilhante: sacrifica pontos na liga regular para chegar fresco às fases decisivas. E de quebra, acende uma cortina de fumaça midiática que desvia a atenção do verdadeiro objetivo: Copa do Mundo 2026. Aí está a jogada mestra. Porque Mascherano não gerencia uma temporada, gerencia 2 anos e meio. Seu contrato termina em 2027, 6 meses depois da Copa do Mundo. Coincidência? Impossível. A diretoria do Inter Miami e a AFA coordenaram isso em silêncio. A missão é clara: manter Messi competitivo, motivado e fisicamente viável para chegar ao seu último baile mundialista. E para isso precisam que Léo não se queime na MLS.
Que chegue a junho de 2026 com 39 anos, sim, mas com pernas de 35. Isso implica decisões dolorosas. E é aqui onde Mascherano absorve o ódio como um profissional. No início da nova temporada, o clube anuncia a saída de Fafá Picault, um atacante que contribuía com gols mas exigia minutos. Semanas depois, o goleiro William Yarbrough também deixa a equipe. A mídia lê como limpeza de elenco. A realidade é reengenharia de vestiário. Mascherano precisa de jogadores jovens que corram por Messi, não veteranos que competem por protagonismo. Precisa de futebolistas com fome que aceitem que seu papel é facilitar, não brilhar. E isso dói, gera ressentimento, cria manchetes negativas. Mas o Jefecito já passou por isso. Sabe que o ruído externo não importa se o objetivo interno está claro. Se você gosta desse tipo de análise que vai além das manchetes, deixe um comentário me dizendo que outro tema do Inter Miami você quer que eu investigue assim. Me ajuda muito a saber que conteúdo te interessa. E agora vem a virada que quase ninguém antecipou. Porque enquanto Mascherano constrói esse sistema de proteção, aparece um elemento que ninguém havia considerado: a própria mentalidade de Messi. Léo não é um jogador que aceite facilmente o cuidado. Durante 20 anos sua identidade foi jogar tudo, estar sempre disponível, nunca se queixar do cansaço. Pedir-lhe que descanse é como pedir-lhe que traia sua natureza. Então Mascherano usa a única carta que pode funcionar: a amizade. Há uma cena que não foi televisionada, mas que vários membros da comissão técnica presenciaram. Ocorre na sala de vídeo do Chase Stadium, dias depois de uma partida onde Messi insistiu em jogar os 90 minutos apesar de um desconforto muscular menor. Mascherano fecha a porta, apaga as luzes, e em vez de mostrar jogadas táticas, projeta clipes de finais que jogaram juntos. A final da Copa do Mundo Sub-20 na Holanda, onde ambos ganharam o título sendo quase crianças. A partida contra a Bélgica no Brasil 2014, onde Mascherano fez aquele carrinho lendário que salvou a passagem à semifinal. A finalíssima contra a Itália em 2022, a última vez que compartilharam vestiário. E depois, sem elevar a voz, o Jefecito diz algo que rompe qualquer resistência: Léo, deixa eu te cuidar dessa vez. Você me levou a ganhar tudo. Agora é minha vez de te levar ao último. Esse é o pacto invisível. O que não aparece em contratos nem conferências de imprensa. Mascherano não apela à lógica esportiva nem aos números. Apela à memória compartilhada, às trincheiras percorridas juntos, à dívida emocional de 14 anos cobrindo suas costas. E funciona. Desde esse momento, Messi aceita as rotações sem protestar. Entende que não é fraqueza, é estratégia. Que sair no minuto 65 hoje é chegar inteiro ao minuto 90 de uma final mundial amanhã. Mas aqui é onde a história fica séria. Porque a versão fácil diz que Mascherano é um técnico medíocre salvo pela qualidade de seu elenco. Que qualquer um pode ganhar com Messi, Busquets e Jordi Alba na equipe. Que seu único mérito é a amizade. Essa é a narrativa que vende, a que gera cliques, a que alimenta debates nas redes sociais. É simples, é confortável, é completamente falsa. A realidade é que Mascherano está executando uma das gestões mais complexas do futebol moderno. Porque não está dirigindo uma equipe, está dirigindo um ecossistema. Tem que balancear as expectativas de uma liga que vendeu o ML Season Pass prometendo Messi em cada rodada. Tem que gerenciar egos de futebolistas que chegaram ao Inter Miami pensando que seriam protagonistas e agora são secundários. Tem que lidar com uma pressão midiática que converte cada derrota em crise existencial. E acima de tudo, tem que manter motivado o melhor jogador da história, alguém que já ganhou tudo e poderia cair na apatia a qualquer momento. Como faz isso? Com microdecisões invisíveis que nunca aparecem nas estatísticas. Cada treino está desenhado não só para melhorar desempenho, mas para manter a fome. Mascherano sabe que Messi se entedia facilmente com rotinas. Então varia os exercícios a cada 3 dias. Introduz desafios técnicos absurdos. Partidas de 11 contra 11, mas só vale gol se finalizar de primeira. Bobinhos onde o jogador do meio pode usar as mãos. Bobagens que parecem recreio de escola, mas que mantêm a chama acesa. Porque um Messi entediado é um Messi que começa a pensar na aposentadoria. E isso não pode acontecer até depois de 2026. Também há uma gestão de minutos brutal que poucos técnicos se atreveriam a implementar. Mascherano divide a temporada em ciclos de carga e descarga. 3 semanas de alta intensidade, uma de recuperação ativa. Durante as semanas pesadas, Messi joga completo. Durante a de descarga, apenas 60 minutos.
Isso gera um padrão irregular que confunde os rivais. Nunca sabem se vão enfrentar um Messi fresco ou um em modo administração. Mas, sobretudo, gera uma vantagem invisível. Enquanto outras equipes acumulam fadiga linear durante a temporada, o Inter Miami chega aos playoffs com reservas físicas que ninguém mais tem. E depois está o tema do vestiário. Mascherano herdou um grupo com 4 capitães naturais: Messi, Busquets, Jordi Alba e Sérgio Gomes, futebolistas acostumados a mandar. Em qualquer outro contexto, isso seria uma bomba relógio. 4 líderes são 3 a mais. Mas o Jefecito aplica uma hierarquia emocional que aprendeu no Barcelona. Não nomeia capitão oficial. Em vez disso, rotaciona a braçadeira a cada partida segundo o contexto. Se jogam contra uma equipe física, dá para Busquets. Se é uma partida de alta velocidade, para Weigand. Se precisam de mágica, Messi a leva. Isso faz com que todos se sintam responsáveis sem que ninguém se sinta excluído. É psicologia básica, mas aplicada com uma precisão que só alguém que viveu 1000 vestiários pode executar. Agora, isso significa que Mascherano é um gênio tático à altura de Guardiola ou Ancelotti? Não. Seu 4-3-3 é funcional, mas previsível. Suas mudanças raramente surpreendem. Em partidas onde o Inter Miami precisa virar o jogo, às vezes fica sem ideias. Mas aqui vem o que ninguém quer admitir: não foi contratado para isso. Foi contratado para ser o gestor emocional e físico de um projeto que tem uma data de validade clara. E nisso, está sendo impecável. Há uma partida que resume tudo. Ocorre em plena temporada contra um rival direto pelos primeiros postos. O Inter Miami está vencendo 2-0 no minuto 60. Mascherano olha o banco, olha para Messi e faz o sinal. Léo sai. O estádio se enche de murmúrios. 10 minutos depois, o rival marca. 2-1. A tensão cresce. No minuto 85, outro gol rival. 2-2. O empate sabe a derrota. Os comentaristas destroem Mascherano. Tirou Messi cedo demais, faltou-lhe caráter, perdeu 2 pontos vitais. Mas ninguém menciona que 3 dias depois há uma partida da CONCACAF. Ninguém menciona que Messi tinha uma micro sobrecarga no sólio esquerdo. Ninguém menciona que a equipe rival já estava eliminada dos playoffs e jogava sem pressão, enquanto o Inter Miami estava se guardando para o que realmente importava. O Jefecito não sai para se defender. Não dá explicações em conferência de imprensa. Simplesmente diz: tomamos decisões pensando no longo prazo. E essa frase resume todo o projeto. Porque Mascherano não está jogando a partida semanal. Está jogando uma partida de xadrez de 2 anos e meio, onde cada movimento tem consequências 3 meses depois. E o forte é que isso está apenas começando. Porque enquanto os críticos se focam nos resultados imediatos, há um padrão que está se construindo em silêncio. Olhe os números. Desde que Mascherano assumiu o comando, os minutos totais de Messi por mês diminuíram cerca de 20% comparado com a gestão anterior. Mas sua efetividade por 90 minutos jogados aumentou. Menos tempo em campo, mais impacto quando está. Isso não acontece por casualidade. É consequência de chegar mais fresco a cada partida, de ter as pernas menos carregadas, de poder explodir em momentos-chave em vez de administrar durante 90 minutos. Também há uma reengenharia física que não se vê. O Inter Miami incorporou tecnologia de GPS avançada que mede não só quilômetros percorridos, mas acelerações, desacelerações, mudanças de direção. Os dados se cruzam com análises de sono, nutrição e até estado anímico. Tudo se centraliza em um dashboard que Mascherano revisa cada manhã. E baseando-se nesses números, ajusta treinos ao milímetro. Se Messi dormiu mal, esse dia só exercícios técnicos sem carga. Se está em zona verde, se exige mais. É personalização absoluta, algo que parece óbvio, mas que poucas equipes executam com esse rigor. E depois está o aspecto tático que sim funciona: a construção de uma equipe que compensa as limitações físicas dos veteranos. Mascherano contratou jogadores como Marcelo Weigand e Yannick Bright especificamente porque tem capacidade de correr por 2. Seu 4-3-3 na realidade é um 4-5-1 defensivo onde Messi não defende quase nada. Léo fica em cima, caminha durante as transições defensivas, economiza energia. E quando o Inter Miami recupera, 2 volantes jovens explodem em velocidade pelas laterais enquanto Busquets lança o passe. É um sistema desenhado para que Messi só tenha que fazer o que ninguém mais pode: definir. Vou continuar a tradução do texto para o português brasileiro, mantendo a fidelidade ao original e sem adicionar subtítulos, conforme solicitado. A outra camada que poucos analisam: a gestão da identidade da equipe.
O Inter Miami poderia ter se tornado uma franquia show, um time de exibição onde o importante é o espetáculo. Mascherano se negou. Implementou uma cultura de competição interna brutal. Os treinos são fechados, mas transcendeu que o Jefecito montou um sistema de rankings internos onde cada jogador acumula pontos conforme o desempenho nas práticas. Os 3 últimos a cada semana têm que fazer trabalhos extras. Soa duro, mas gera algo fundamental: evita que os jovens relaxem por jogar ao lado de Messi. Mantém a fome. E isso é o que separa um time de lendas aposentadas de um time competitivo com lendas ativas. Também há a questão do manejo de expectativas externas. A MLS precisa que o Inter Miami seja protagonista porque vendeu uma narrativa global. Mas Mascherano sabe que prometer títulos a cada temporada é o caminho mais rápido para o fracasso. Então joga um duplo discurso perfeito. Para fora, mensagens conservadoras, vamos passo a passo, respeitamos todos os rivais. Para dentro, exigência máxima. Isso baixa a pressão midiática enquanto mantém a intensidade do vestiário. É manipulação psicológica de manual. E agora, justo quando você acredita que entende o sistema completo, aparece o elemento mais importante de todos. Porque este plano tem um inimigo silencioso que pode destruir tudo a qualquer momento: o corpo de Messi. Porque não importa o quanto cuidem, o quanto rotacionem, o quanto otimizem sua carga. Aos 37 anos, quase 38, o risco de lesão catastrófica está sempre a uma jogada de distância. Uma entrada forte, um mau giro, uma superfície irregular, e todo o projeto desmorona. É a variável que Mascherano não pode controlar, a que o desperta às 3 da madrugada, a que faz com que cada jogo seja uma aposta. Mas há um fator silencioso que explica o impossível, e está prestes a ser revelado na segunda metade desta história. Mas há algo que nem Mascherano pode controlar totalmente: a biologia. E aí está o verdadeiro gênio do plano, em reconhecer essa fronteira invisível. Porque você pode gerenciar minutos, rotacionar jogadores, otimizar cargas de treinamento, mas não pode reescrever a genética. O corpo de um futebolista de quase 38 anos tem leis próprias, e a mais implacável é a recuperação. Enquanto um jogador de 22 anos regenera fibras musculares em 48 horas, um da idade de Messi precisa de entre 72 e 96. É matemática pura. Então Mascherano faz algo que nenhum técnico na ativa se atreveria: constrói o calendário da temporada ao contrário. Em vez de planejar jogo a jogo, marca primeiro os objetivos finais: semifinal da CONCACAF, playoffs da MLS, janelas FIFA para a seleção argentina. E a partir daí retrocede, calculando exatamente quantos dias de descanso Messi precisa entre cada compromisso crítico. O resultado é um calendário fantasma que só a comissão técnica conhece, onde há partidas marcadas como prescindíveis meses antes de serem jogadas. Soa brutal, mas é a única forma de o plano funcionar. E isso gera consequências imediatas. Há um encontro de liga regular contra um rival de meio de tabela, onde Mascherano apresenta uma escalação com 7 mudanças em relação ao 11 titular habitual. Messi nem sequer viaja com a equipe. A justificativa oficial é gestão de carga. A verdadeira razão é que 4 dias depois há um jogo da CONCACAF Champions Cup que vale classificação direta, e 2 semanas mais tarde começa uma janela FIFA com a seleção argentina. O Jefecito está priorizando com 6 movimentos de antecipação. O Inter Miami perde esse encontro prescindível por 1-0. A mídia arde. Mascherano nem se abala. Mas aqui vem o detalhe que muda a leitura do jogo por completo. Durante esse encontro que Messi não jogou, a equipe correu coletivamente mais de 110 quilômetros. Os jovens reservas explodiram fisicamente porque sabiam que era sua oportunidade de demonstrar valor. E Mascherano gravou cada minuto, cada esforço, cada pique. Porque não estava apenas cuidando de Léo, estava auditando quem merece ficar no elenco para a próxima temporada. 2 semanas depois, um desses jovens que correu como possuído, César Abadia Reda, recebe um novo contrato. Não é coincidência, e agora você vai ver o porquê. A construção dessa equipe jovem que corre por Messi não é filantropia esportiva, é sobrevivência tática. Mascherano sabe que se o sistema depende exclusivamente de 3 ou 4 figuras, no dia em que uma se lesiona tudo colapsa. Então desenha uma pirâmide de esforço. Na base, futebolistas sub-23 que absorvem o desgaste físico. No meio, jogadores de experiência que organizam. Na ponta, Messi, que apenas executa. É uma hierarquia funcional onde cada camada tem um propósito específico, e onde o gênio não corre mais do que o necessário porque há 10 jogadores desenhados para que ele não tenha que fazê-lo. Também há o fator psicológico que ninguém menciona. Messi leva 20 anos sendo responsável por tudo, por criar, por definir, por salvar equipes em crise.
Essa carga mental é tão desgastante quanto a física. Mascherano entende porque viveu isso de dentro. Então implementa algo revolucionário: reuniões táticas onde Léo quase não fala. O jefecito toma todas as decisões estratégicas, assume toda a pressão midiática, absorve todas as críticas. E quando entram em campo, Messi só tem que jogar. Sem pensar em sistemas, sem carregar responsabilidades de liderança verbal, sem se desgastar mentalmente. É uma libertação invisível que se traduz em frescor sobre o gramado. E justo quando você acredita que o sistema é perfeito, aparece o elemento humano que pode destruí-lo: o ego. Porque por mais amizade que haja, Mascherano é o treinador e Messi é o jogador. E cedo ou tarde essa dinâmica gera atritos. Ocorre durante um jogo tenso onde o Inter Miami está perdendo e Messi quer ficar os 90 minutos completos para tentar a virada. Mascherano, fiel ao seu plano, ordena a substituição aos 75 minutos. Léo caminha lento para o banco, visivelmente frustrado. As câmeras captam o momento. Os comentaristas especulam sobre uma rachadura na relação. Mas o que ninguém vê é o que acontece depois no vestiário. Mascherano espera que todos saiam, fecha a porta e diz a Messi algo que resume todo o projeto: sei que dói sair quando você quer ganhar, mas prefiro que você me odeie hoje do que se quebre amanhã. E Léo, depois de alguns segundos de silêncio, assente. Porque no fundo sabe que é verdade. Essa confrontação, longe de quebrar a relação, a reforça. Estabelece um limite claro: Mascherano não vai trair o plano nem mesmo para agradar ao melhor jogador do mundo. E essa firmeza, paradoxalmente, é o que faz com que Messi confie ainda mais. Se esta análise está te dando uma perspectiva diferente do Inter Miami, inscreva-se porque vem histórias ainda mais profundas sobre esta equipe. Agora, a versão fácil diz que tudo isso é simplesmente amizade. Que Mascherano está ali porque é amigo de Messi e pronto. Que qualquer técnico com acesso ao 10 poderia fazer o mesmo. Que não há mérito real, apenas lealdade pessoal. É uma narrativa confortável que simplifica algo infinitamente mais complexo. Porque reduz uma operação técnica de 2 anos e meio a um favor entre amigos. A realidade é que a amizade é a ferramenta, não o objetivo. Mascherano usa a confiança acumulada em 14 anos de vestiários compartilhados para implementar decisões que nenhum outro técnico poderia executar sem gerar um motim. Quantos treinadores podem tirar Messi aos 60 minutos sem que haja uma crise institucional? Quantos podem dizer a ele que não vai jogar uma partida sem ter que dar explicações públicas? A amizade dá a Mascherano um crédito emocional que se traduz em autoridade técnica. E isso ninguém mais no planeta tem. Além disso, há a coordenação oculta com a seleção argentina. Mascherano mantém conversas semanais com a comissão técnica da Albiceleste. Trocam dados de GPS, relatórios médicos, análises de carga. O objetivo é sincronizar a gestão de Messi entre clube e seleção para que não haja contradições. Se a Argentina tem um jogo importante em uma janela FIFA, o Inter Miami reduz os minutos nas 2 semanas anteriores. Se há uma pausa sem compromissos com a seleção, o clube aumenta a carga. É uma coreografia binacional que requer confiança absoluta entre comissões técnicas. E funciona porque Mascherano fala o mesmo idioma que os preparadores físicos argentinos, literal e figurativamente. Também há uma gestão do ambiente que poucas vezes é mencionada. O Inter Miami joga na Flórida, um estado com calor extremo e umidade brutal durante grande parte do ano. Isso multiplica o desgaste físico. Mascherano implementou protocolos de hidratação personalizados, ajustes nos horários de treino para evitar as horas de calor máximo e até mudanças na dieta do elenco para otimizar a recuperação em ambientes úmidos. São detalhes microscópicos que não aparecem nas manchetes, mas que marcam diferenças acumuladas. Porque um jogador de 37 anos perde líquidos mais rápido que um jovem, e recuperá-los inadequadamente afeta o rendimento 3 dias depois. Então estaria pronto, não? Pois não. Porque há um fator que Mascherano identificou e que poderia ser o mais importante de todos: a motivação de Messi. Não a motivação de ganhar, essa nunca foi embora. Mas a motivação de continuar jogando. Porque Léo já ganhou tudo: Ligas, Champions, Bolas de Ouro, Copa do Mundo, Copa América. Na sua idade, com sua fortuna, poderia se aposentar amanhã e ninguém o questionaria. Então, o que o mantém preso ao jogo? E aqui é onde o plano de Mascherano revela sua camada mais profunda. O jefecito entende que Messi não joga por dinheiro nem por fama. Joga porque ama o futebol, sim, mas sobretudo porque precisa sentir que ainda tem algo a provar. E a única demonstração que lhe resta é a Copa do Mundo de 2026. Esse é o combustível emocional que move tudo.
Mas esse combustível pode se esgotar se o dia a dia se tornar rotineiro, se os jogos parecerem sem importância, se a MLS for percebida como uma liga de aposentadoria. Então Mascherano constrói uma narrativa interna que mantém o fogo aceso. Repete para Messi que cada jogo no Inter Miami é um passo em direção à Copa. Que cada minuto administrado agora é um minuto disponível depois. Que cada título com o clube é um ensaio para o título com a seleção. Converte a MLS em um campo de treinamento épico, não em uma aposentadoria dourada. E isso muda tudo, porque dá sentido a cada decisão, a cada sacrifício, a cada rotação que gera críticas. E há uma jogada mestra psicológica que Mascherano executou e que quase ninguém detectou. Contratou jogadores jovens argentinos com fome de Copa do Mundo. Futebolistas como Tomás Avilés, que tem 25 anos e sonha em ser convocado pela Albiceleste. A presença de Messi no Inter Miami os coloca no radar dos técnicos da seleção. Então esses jogadores não apenas correm pelo time, correm para impressionar Léo, para mostrar a ele que merecem estar no seu nível. Isso gera uma intensidade competitiva interna que mantém a equipe afiada mesmo em jogos irrelevantes. Mascherano semeou ambição ao redor de Messi para que a ambição de outros o mantenha motivado. Também há a questão do legado. Messi já é o melhor da história para a maioria, mas tem a oportunidade de encerrar sua carreira com algo que nenhum outro grande alcançou: ganhar em 3 continentes diferentes. Tem títulos na Europa com o Barcelona, na América do Sul com a seleção argentina, e agora na América do Norte com o Inter Miami. Se conseguir liderar a equipe a um título internacional de clubes, a narrativa de sua carreira se torna completíssima. Mascherano sabe disso e usa essa motivação como âncora emocional em momentos de cansaço. Mas por trás de toda essa construção estratégica, há uma verdade incômoda que o Jefecito enfrenta a cada noite. Tudo pode colapsar com uma única lesão. Não importa o quanto você cuide, o quanto planeje, o quanto otimize. O futebol tem uma cota de azar irredutível. Uma entrada forte, um pisão acidental, uma superfície mal cuidada. E aos 37 anos, as lesões não são iguais às dos 27. Uma contratura se converte em ruptura, um golpe em edema ósseo, um entorse em cirurgia. Mascherano sabe disso porque ele terminou sua carreira justamente por isso. Seu corpo disse chega antes que sua mente aceitasse a aposentadoria. Então aplica com Messi o que gostaria que alguém tivesse aplicado com ele: prevenção obsessiva. Há um fisioterapeuta designado exclusivamente para Léo. Cada músculo é monitorado diariamente. Qualquer incômodo, por mínimo que seja, é tratado como emergência. O critério é, na dúvida, descanso. E isso, outra vez, gera críticas. Messi está muito protegido, tem medo de tudo, o tratam como se fosse de cristal. Mas Mascherano prefere 1000 vezes as críticas do que um Léo lesionado por 6 meses. E aqui é onde tudo ganha sentido final. Porque este plano não é sobre futebol, é sobre tempo. Mascherano está comprando tempo. Cada jogo que Messi não joga é um jogo que seu corpo não sofre. Cada minuto que descansa é um minuto que suas fibras musculares regeneram. Cada rotação que gera críticas é uma aposta de que ele chegará fresco ao momento que realmente importa. O Jefecito está jogando contra o relógio biológico, e sua única arma é a paciência estratégica. O contrato de Mascherano até 2027 não é coincidência. É exatamente 6 meses depois da Copa do Mundo. Isso significa que se a Argentina chegar longe no Mundial, Messi terminaria sua participação em julho de 2026. Teria um mês de férias, voltaria ao Inter Miami em agosto, jogaria a reta final da MLS e em dezembro decidiria se continua ou se aposenta. Mascherano estará lá para acompanhar esse encerramento, para garantir que a última imagem de Léo não seja uma lesão ou um jogo medíocre, mas uma despedida digna. Isso também é parte do plano. E finalmente, chegamos à revelação que estava oculta desde o primeiro segundo deste vídeo. Todos estes meses analisamos contratações, táticas, rotações, críticas. Vimos como Mascherano absorve o ódio midiático, como gerencia minutos com precisão cirúrgica, como constrói uma equipe ao redor de um gênio de 37 anos. Mas a verdadeira razão de tudo isso não é esportiva. É existencial. Mascherano não está ali para ganhar títulos com o Inter Miami. Está ali para assegurar que o mundo possa desfrutar de Messi um pouco mais. Porque Léo não é apenas um jogador, é um fenômeno que ocorre uma vez por século. E quando ele desaparecer, não haverá substituto. Não é ego, é estatística. Ninguém fez o que ele fez, e provavelmente ninguém o fará em nossas vidas. Então cada mês adicional que Messi joga em nível competitivo é um presente para o futebol. E Mascherano entende isso.
Por isso aceita ser chamado de fraude. Por isso suporta que questionem sua capacidade técnica. Por isso toma decisões impopulares que prejudicam sua reputação. Porque sua missão não é construir um currículo de treinador de sucesso. É prolongar a magia. É comprar tempo contra a biologia. É fazer com que um corpo de 37 anos funcione como um de 32. E se para conseguir isso ele tiver que sacrificar sua imagem pública, o faz sem hesitar. Há uma frase que Mascherano disse em uma conferência que quase ninguém registrou, mas que resume tudo: meu trabalho não é ensinar ao Léo como jogar. Meu trabalho é que ele possa continuar jogando. Essa diferença muda tudo. Não é treinador de técnica, é gestor de legado. Não está preparando a equipe, está preservando um tesouro coletivo. E isso, embora não apareça em estatísticas nem gere manchetes espetaculares, vale mais do que qualquer tática. Porque ao final, quando Messi pendurar as chuteiras e olharmos para trás, não lembraremos se Mascherano foi um grande técnico ou não. Lembraremos que ele foi o homem que deu 2 anos a mais ao melhor futebolista da história. Que foi o escudo uma última vez. Que entendeu que seu papel não era brilhar, mas fazer com que outro pudesse brilhar até o fim. E em um mundo de egos desmedidos, essa lealdade silenciosa é o mais próximo da grandeza real. 2 velhos guerreiros de 1000 batalhas, unidos uma última vez. Não para conquistar a Europa, mas para conquistar o tempo. E mesmo que perdessem cada jogo daqui até a Copa do Mundo de 2026, se Messi chegar inteiro a esse encontro, Mascherano já terá ganhado a única coisa que importa. Porque terá cumprido o pacto que firmaram sem palavras há 14 anos em um campo de Barcelona: cuidar das costas um do outro até o fim. E o que vem agora, nos próximos meses com o Inter Miami, definirá se esse pacto foi suficiente.